Oi, povinho, tudo bom? Pessoal, esse vídeo é uma sugestão de organização pessoal, tá? Então, é como que vocês vão poder se organizar nesse período de reclusão que nós estamos passando, beleza? Então, qual que é a ideia? É trazer para vocês uma forma de organizar o seu tempo, para que você consiga ter o máximo de aproveitamento do seu dia. Ou seja, pegar os horários que você tem de aula lá no centro de mídias, mais o tempo que você tem para fazer atividade e tentar organizar isso da melhor maneira possível. Vocês vão perceber que eu exagerei em algumas coisas. Por exemplo, o horário de atividade aqui é o dia todo. Eu estou exagerando, eu já estou deixando claro aqui. Mas por que eu estou fazendo isso? Para vocês perceberem que vocês têm muito tempo e vocês vão poder se organizar da melhor maneira possível. Eu vou trazer uma ferramenta aqui, nada mais é que um checklist, para vocês não se perderem em qual disciplina já fez atividade, o que está faltando estudar, o que não está, essas coisas, tá? Eu vi que essa semana a Duda, do sétimo C, fez algo parecido, eu achei maravilhoso, achei muito legal. E quis trazer isso para vocês. Só que do jeito que eu trabalho, então, o que eu pensei? Vou levar para todos os alunos o que eu estou acostumado a fazer para ajudar os meus alunos que estão aí no segundo colegial, no terceiro, que estão visando o vestibular, tá? É uma prática que nós já usamos aqui na outra empresa, aqui na Tutor, que tem ajudado bastante os alunos, principalmente, como eu falei, esse aluno que está ali para prestar o vestibular, né? Ele tem que se organizar e tem que estudar muito mais do que anteriormente estudava. Então, é uma maneira de otimizar o tempo dele. Então, eu vou trazer isso também para vocês. É tranquilo, é suave, vocês vão perceber que o tempo de vocês vai melhorar e muito. Vocês vão ter tempo para descansar, vocês vão ter tempo para fazer atividade e muitas outras coisas. Mesmo eu exagerando como eu exagerei aqui para vocês, tá? Então, antes que alguém reclame, professor, eu não vou estudar o dia todo. Eu sei, é exagerado, beleza? Deixei o naniquinho aqui no canto. E tá, vamos lá. Então, sugestões de como se organizar para estudar agora nessa época de pandemia. Primeira coisa, como que era as vidas de vocês antes do corona? Então, eu tinha uma grade, né, que ia aqui das 7 da manhã até meio-dia e 35, né? Então, eu tinha que acordar aqui mais cedo, partir daqui, descer até chegar aqui meio-dia e 35. Então, esse horário aqui, esse período, é o período que vocês assistiam aulas, que vocês ficavam na escola, assistindo a aula e fazendo atividade lá na escola. E depois vocês tinham esse tempo aqui para fazer os deveres de casa, outras atividades, descansar. E depois das 6, o tempo também que vocês iam aí administrar do jeito que vocês achariam melhor. E aos finais de semana, vocês fariam o que vocês achavam melhor, o que vocês aí queriam fazer, tá? Então, isso era mais ou menos como era a vida de vocês, para quem aí estuda no período da manhã. E o pessoal do ensino médio que estuda de manhã, como que era a vida deles também? Era também do mesmo jeito. Eu tenho ali o início das aulas às 7 da manhã e ia até meio-dia e 35. Então, durante esses horários aqui, era aula em cima de aula, fariam as atividades ali dentro da sala de aula, e eu teria ali que o período da tarde para fazer as atividades, tá? E o final de semana também era do jeito que o aluno pretendia, tá? E para quem estuda no período da tarde? Era a mesma coisa, só que invertida. Então, o pessoal aí que estuda no período da tarde, eles já teriam o período da manhã para fazer as atividades, o período aqui da noite para também fazer alguma atividade, mas a tarde era toda tomada pelas aulas e as atividades lá na escola. Tá? Isso, eu estou retomando isso para vocês, na realidade, perceberem como a vida de vocês agora mudou e vocês vão ter mais tempo ainda para fazer atividade. Partindo daí, como vocês podem fazer para se organizar. Hoje, nós temos isso aqui. O que que é isso? Isso são todas as disciplinas como o governo organizou. Então, eu tenho que das 7h30 até as 9 horas, eu tenho o sexto ano tendo aula. Das 9 às 10h30, eu tenho o sétimo ano tendo aula. Das 9h45 às 11h15, eu tenho o oitavo, e assim sucessivamente. Então, eu tenho agora a montagem dessas aulas dessa maneira. Mas percebam uma coisa: você, independente da série que você vai ter aí pouco tempo, teoricamente, de aula. Você vai ter ali 1h30, 1h40 de aula, mais ou menos. E não vai passar disso por dia.
Tá? Então, ao invés de você estudar das 7 da manhã até meio-dia e 45, você vai ter aí um horário de aula. Então, independente aí do horário que as suas aulas forem transmitidas, você vai ter 1 hora e meia de aula. Podem perceber que aqui vocês já ganham muito tempo para fazer as atividades. Se eu limpar tudo e começar a plotar o tempo que vocês têm para fazer atividade, vocês vão ver que vocês vão ter opções o dia todo para fazer isso. Por exemplo, vamos pegar o sexto ano. Olha, eu bloqueei das 7h30 às 9, que é o horário que o aluno vai ter de aula. Então, esse horário ele vai ter que assistir a aula. Então, ele não vai fazer atividade. Qual é a sugestão aqui? Primeira, acordar às 7, acordar meia hora antes, no mínimo. Por quê? Porque vai acordar, vai despertar, vai lavar o rosto, talvez comer uma fruta ou não, tomar um café. Ali, aí 7h30 já começa a assistir as aulas. 9h45 acaba a aula das 9. Então, vai para o descanso. Você vai descansar, você vai jogar seu Free Fire, você vai ver televisão, você vai fazer o que você quiser. Só que às 10h30, você já pode começar a fazer as atividades. Você já pode se organizar para fazer as atividades. Como que eu bolei aqui uma ideia, por exemplo? Como eu falei, exagerado. Eu deixei, por exemplo, a matemática e português, 3 horários distintos, 3 dias, e as outras disciplinas espalhadas aí com mais ou menos 2 repetições. Vocês vão ter que fazer isso tudo? Não. Como vocês vão se organizar da melhor maneira que vocês acharem. Se você está completamente sem rumo, é uma sugestão que você pode aplicar. Mas olha só, você acabou assistir a aula, o aluno lá do sexto ano acabou de assistir a aula, ele vai descansar por 45 minutos. Então, são 45 minutos, pessoal, vocês vão fazer o que vocês quiserem. Vai passar muito rápido? Vai, mas vocês vão fazer o que vocês quiserem. Vai jogar um Free Fire, vai jogar um outro joguinho, vai ver televisão, vai tirar um cochilo de 45 minutos. O que vocês quiserem. É um horário de descanso. Às 10h30, vocês já podem voltar, começar a fazer as atividades. Aqui está com tecnologia, projeto de vida. Mas vocês podem, por exemplo, passar para matemática, português, ciências. Vocês vão decidir. Isso equivale também para o pessoal, por exemplo, do sétimo ano, do oitavo. Vocês vão decidir. Vocês vão montar isso aqui. Tá? Então, só que o que eu recomendo? Deu ali 1 hora e meia, mais ou menos, 2 horas de atividade, para o descanso. Na realidade, nesse primeiro bloco, eu já tenho um almoço ao meio-dia e 45. Então, vocês já estudariam um pouco da matéria que vocês quiserem, por exemplo, projeto de vida e tecnologia. Depois vocês já iam parar para o almoço, tá? Aí, depois do almoço, a barriguinha está cheia, vocês dão aquela descansada. Também pode dar uma jogada, pode tirar um cochilo, né? Fazer o que vocês quiserem. E às 2 horas vocês retomam. Então, às 2 horas, vocês voltariam a estudar. Percebam uma coisa que eu acho que aí que seria importante. Português e matemática, eu deixei um bloquinho inteiro, digamos assim, né? Então, matemática, eu pego aí 3 horas, mais ou menos das 10h30 ao meio-dia, por exemplo, ou das 2 às 3h30, 1 hora e meia. Por quê? Porque são matérias que vai exigir um pouquinho mais de vocês. Então, eu dou dando esse maior tempo também. Outra coisa, eu não coloquei matemática e ciências juntos. Eu tenho um descanso entre as duas, por exemplo. Ou do colegial fica mais fácil de entender isso. Ou, por exemplo, português e história. Né? Por que isso? Porque português e história são matérias de leitura, digamos assim. Então, é bom sempre dar uma quebradinha. Então, se você tem português, coloca matemática, tá? Para dar uma invertida, para o teu cérebro não ficar naquele mesmo padrãozinho. Você cansar, inclusive, menos, tá? Lógico, isso aqui não está perfeito, não é o melhor dos mundos, mas é uma sugestão que vocês podem adotar. Aí vocês podem perguntar, mas, professor, eu terminei, no primeiro dia eu já fiz tudo. Beleza, os outros dias, terça, quarta, quinta, sexta, você vai fazer o que você achar melhor. Ah, professor, eu só estudei período da tarde. Então, eu só fui fazendo o bloco da tarde, só. Só que chegou na quinta-feira, eu já tinha estudado tudo. E sexta-feira? Vai descansar, vai. Revisa o conteúdo, vê o que você achou aí de mais difícil, dá uma revisada, pergunta para o seu professor, faça alguma coisa nesse sentido, tá? Como eu falei, isso aqui são sugestões. Um outro exemplo que eu dou é do oitavo ano. Aqui no oitavo ano, pessoal, olha só, é um pouco mais tarde. Então, qual que seria a ideia? Lógico, o pessoal do oitavo ano pode fazer tudo depois do almoço.
É a critério deles, tá? Então, eles acordariam ali por volta das 9 horas, daria uma descansada, lavariam o rosto, comeriam alguma coisa, ficariam acordados, assistiriam às aulas e teria as atividades todas no período da tarde. Pode ser. O que eu sugiro é um pouco mais pesado. Então, vocês acordariam às 7, o mesmo horário que quem estuda no período da manhã, né, acordaria na escola, já faria ali o primeiro bloco de atividades, assistiriam às aulas e depois continuariam, depois iriam almoçar e depois as atividades do período da tarde, tá? Pode fazer isso? Pode. O outro é melhor? Pode ser. Veja o que é melhor para você e faça. Aí é o seu critério, é o seu jeito de fazer, é o que você acha que é melhor. Mas, ó, estou contemplando todas as disciplinas, estou contemplando tudo, com hora extra, inclusive, tá? E ainda abro a possibilidade de, se por um acaso não der tempo de fazer tudo durante a semana, você ainda tem o sábado e domingo ainda para terminar alguma coisinha que ficou aí para trás. Beleza? Ou os dois blocos de sexta-feira à tarde, das 2 diante, que seria ali para você rever alguma coisa, aprofundar em alguma coisa, fazer algo que você acha melhor. E o pessoal do ensino médio? O ensino médio, por exemplo, o primeiro colegial está concentrado no bloco da tarde, tá? Eles começam a aula às 12h45, né? E aí segue a semana inteira a partir das 12h45. O que é interessante? É eu inverter. O pessoal do colegial geralmente já tem aula no período da manhã. Então, acorda no horário que vocês iriam para a escola, ou um pouquinho mais cedo, no caso às 7. Faça as atividades no período da manhã, organizando aí da maneira que vocês acham que é melhor. Eu dou dando aqui uma sugestão. Almoço, dá uma descansada. O horário das 2, inclusive, que eu pus aqui, projeto de vida, filosofia, leitura, tecnologia, vocês nem precisam considerar isso. Assistam às aulas e depois começa, dá uma descansadinha e faz ali umas atividades antes de dormir. Isso, pessoal, é como vocês podem se organizar. Não é que vocês irão se organizar, é como vocês podem se organizar. Percebam que tempo para fazer as atividades vocês têm demais, vocês têm bastante tempo. Então, só vamos nos organizar que vocês vão ver que as coisas vão se encaixando. Agora, pessoal, eu dou essa sugestão para vocês, que eu acho que é interessante, tá? Bom, olha só. Eu preciso que vocês façam isso no seu caderno ou em algum lugar que você veja. Você tem que ver, você tem que estar constantemente olhando, você saber o que você já fez e o que você não fez. Isso é importante. Por exemplo, você vai fazer como se fosse um checklist. Você vai simplesmente ticar, você vai marcar o que você já fez. E o que não tiver ticado, falta fazer. Com isso, você consegue se organizar. Você consegue saber o que já foi feito e o que falta para fazer. Então, você não vai perder tempo em olhar, será que eu já fiz a matéria de matemática? Você não precisa pegar o caderno de matemática para olhar. Você vai olhar nesse checklist e ver se já está ticado lá. Se já tiver ticado, você já fez, você já completou, você não precisa fazer de novo, você não precisa olhar. É só uma maneira de você organizar o seu tempo. Por exemplo, eu já fiz atividade de matemática, então eu venho e dou um check. Já fiz ela. Aí deu lá, numa terça-feira, eu pego e fiz a de ciências. Na quinta, eu fiz a de português. Aí chegou na sexta-feira, você, pô, falta o que para fazer? Aí eu vou olhar no meu checklist e tem lá o que está faltando fazer. Aí fala, nossa, tem que fazer história, arte, geografia. Então, eu sei que está faltando, não preciso olhar tudo de novo. Ou, por exemplo, na segunda eu já faço matemática e, sei lá, história. No primeiro bloco, no segundo bloco eu já faço português e educação física. Na terça eu vou fazer ciências e arte. Na quarta, geografia e inglês. E depois, na sexta-feira, eu faço tecnologia, projeto de vida e eletivo. Ou seja, eu vou conseguir me organizar. E isso, pessoal, já vai ajudar vocês demais. Vocês vão ver que a vida de vocês vai melhorar e muito. Considerações aqui finais. Algumas coisas que são importantes. Quando você for assistir às aulas, lá no centro de mídias, apenas assista às aulas. Não faça anotações. Não tenta copiar o que está na lousa, o que eles estão expondo. Só se eles pararem a aula para você copiar. Mas eles não vão fazer isso. O máximo que eles vão fazer é falar, tira um print. E acabou. Então, não faça anotações durante a aula. Não tenta copiar tudo.
Ah, professor, mas eu preciso copiar, porque minha memória é visual, eu tenho que copiar, senão eu não aprendo. Beleza. Depois da aula, pega o vídeo que estará no YouTube, que está no Facebook. Aí você reassiste fazendo as anotações. Tempo para isso? Vocês têm. Mas durante a aula, só assista. E as anotações que vocês poderão fazer é apenas anotações necessárias. Por exemplo, nossa, eu não entendi o que ele falou. Então você vai lá e anota a sua dúvida. Por quê? Porque depois você pode perguntar para a gente. Né? Depois lá no chat do WhatsApp ou lá do Classroom, você pode perguntar, professor, eu assisti a aula de física e eu não entendi o que é movimento uniformemente variado. Você poderia me explicar? Não ficou claro lá na aula. Aí, beleza, aí a gente vai dar assessoria, a gente vai explicar para vocês. Ou, por exemplo, ah, professor, eu estava assistindo a aula de biologia e ele falou lá da mitocôndria, mas eu não entendi nada do que ele falou. Aí, beleza, aí nós iremos te explicar. Mas aí, são dúvidas pontuais. Com isso, você não perde a explicação para o professor e você não se perde. Aqui há uma complementação, né? Então você vai anotar somente suas dúvidas. Essas anotações são apenas as dúvidas e você vai nos procurar para sanar. Por favor, façam as atividades propostas pelos professores. Essas atividades, pessoal, que nós estamos passando para vocês, são as atividades que vão ser as nossas ferramentas para avaliação quantitativa, tá? Que é uma das ferramentas que nós temos, beleza? É por ela que nós vamos tentar avaliar vocês para ver se vocês estão conseguindo aprender algo ou não. Então, façam atividades. Se você não fazer atividade nenhuma, por exemplo, não tem como eu saber, ou qualquer outro professor ter uma percepção que vocês conseguiram absorver aquele conteúdo, conseguiram entender aquele conteúdo. Então, façam as atividades, não deixem de fazer, tá bom? Isso aí é uma das mais importantes sugestões que eu te passo hoje. E outra coisa, tirem dúvidas com os professores. Comentem nas aulas com os professores, tirem dúvidas. Por quê? Porque através dessas dúvidas ou desses comentários, ou até mesmo os comentários das atividades, por exemplo, é que nós vamos fazer uma avaliação qualitativa. Por quê? Porque o aluno chega para mim e fala, professor, eu não entendi a sua atividade. Aí pergunta, mas por quê? Ah, por causa disso, disso, disso. Não entendi o que você quis dizer. Aí eu tento perguntar alguma coisa sobre a matéria. Se eu vejo que ele está sabendo a matéria, eu até ajudo ele com a atividade. Mas tá vendo? Eu estou tentando buscar informações do aprendizado dele, sem necessariamente atribuir uma nota. Então, eu estou dando uma avaliação qualitativa para ele, que é uma outra ferramenta que nós temos. E nós só vamos conseguir fazer isso, não estando em sala de aula, através dos nossos bate-papos, tá? Através dos chats, através das suas dúvidas, através da nossa interação. Na sala de aula, por exemplo, eu uso a qualitativa quando eu fico perguntando para vocês, mas agora, eu não estando na sala, eu não consigo ter essa visão, a não ser pela nossa interação. Então, é importante, além das atividades, também vocês nos questionarem, vocês perguntarem. As dúvidas que vocês tiverem, pode mandar para. Vai me enviando, eu vou trabalhando em cima disso também com vocês. E lembrem, estamos juntos. Tá? A ideia aqui é que todo mundo saia ganhando e que nenhum aluno seja perdido. A ideia é que nós conseguimos ajudar todos os alunos da melhor maneira possível. Os alunos que apresentarem mais dificuldades, que não conseguirem apresentar o rendimento e tudo, né, que for necessário para conseguir fechar uma nota bacana e uma presença boa, quando voltar às aulas, esses alunos terão um tratamento diferenciado para que eles também consigam ter o mesmo aproveitamento ou um aproveitamento similar. Tá? Então, se não for feito agora um trabalho com o aluno, será feito esse trabalho então depois. Mas o importante é que ninguém seja perdido. Tá? Pessoal, era isso. Espero ter ajudado vocês, espero sinceramente ter ajudado, ter contribuído aí para facilitar a vida de vocês. No mais, obrigado aí pela atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos juntos. Tá joia? Abraço.